Olá, meus queridos. Boa noite a todos. Primeiramente, a Igreja Batista do Parque, a qual eu sou pastor. É um prazer estar falando com vocês e a todos os nossos ouvintes neste momento. Antes de entrarmos na palavra de Deus, na pregação propriamente dita, gostaria de falar um pouquinho sobre a realidade que nós estamos vivendo hoje. O que dizer sobre essa pandemia? Nós, os cristãos, como nós devemos olhar o que o mundo está encarando nesse momento? Estamos vivendo os finais dos tempos? Será que é isso? Talvez você se pergunte, é o fim? Muitos estão realmente se perguntando, será? Chegou o momento? Eu queria refletir um pouquinho sobre isso antes de falarmos de Atos dos Apóstolos. Quero brevemente citar aqui 5 lembretes em relação ao que estamos vivendo hoje. Em primeiro lugar, nós cristãos não podemos entrar em pânico. Deus está no controle. Nós cremos em Deus e precisamos confiar nele. Nas áreas que Jesus visitou, ele curou todo tipo de doenças e enfermidades. E nós precisamos crer que o mesmo Jesus que curou e realizou milagres, e nós estudamos semana passada da cura de um coxo, de um paralítico, ele pode curar você se estiver agora infectado com esse coronavírus. Nós cristãos temos uma perspectiva diferente da do mundo. Então nós precisamos confiar em Deus e não podemos jamais entrar em pânico. Esse é o primeiro lembrete. Nós não podemos temer essa doença tanto assim, mais do que a fé que nós temos em Deus. Segundo lembrete, devemos ser sábios também. Tomem medidas sensatas para evitar a exposição à doença e para proteger também a sua família. Terceiro lembrete, como ninguém sabe a hora da volta de Jesus, devemos ter cuidado ao dizer que as pandemias globais são uma prova de que estamos vivendo nos fins dos tempos. Então nós não podemos também afirmar. Então se alguém afirmar que nós estamos nos finais dos tempos, essa pessoa está equivocada segundo a palavra de Deus. Quarto lembrete e conselho para nós cristãos, aproveite a oportunidade para falar de Cristo a pessoas que estão assombradas, temerosas, estão à procura de conselhos. Muitos estão desesperados. Então você que é cristão, aproveite essa oportunidade de falar de Jesus para o seu vizinho, para os seus parentes, para as pessoas com que você trabalha, você que está trabalhando, ok? E quinto lembrete agora para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, esta doença, ela deve ser um lembrete de que a vida nesta terra, ela é passageira, incerta e pode ser perdida a qualquer momento. Por pior que sejam essas pandemias, o inferno será pior. Então você que não conhece Jesus, não entregou sua vida ao Senhor ainda, reflita sobre isso, porque esse é um momento para reflexão. Amém? Então que Deus abençoe as nossas vidas ao encararmos esse momento difícil que o mundo ele passa com relação a essa pandemia. Então vamos agora olhar para a mensagem que semana passada nós falamos da cura do paralítico, Atos 3, capítulo 1 e verso 10. E nós hoje iremos dar continuidade do verso 11 até o 26, mas eu quero lembrar o que nós estudamos na semana passada. Nós falamos acerca de 5 verdades envolvidas no milagre, naquele milagre do coxo, do paralítico. Primeira verdade que nós conversamos é que Pedro e João, eles valorizavam a reunião de oração. Segundo lugar, a estratégia do paralítico, nós podemos ver que era uma verdade a estratégia que ele usou realmente para chamar a atenção das pessoas. Terceira verdade foi a impressionante resposta de Pedro e João àquele paralítico. Quarta verdade foi a cura do paralítico, Jesus curando aquele homem. E quinta verdade, nós falamos o testemunho daquele paralítico ao ser curado, dando a glória ao Senhor. Então hoje nós voltaremos nossa atenção ao segundo sermão de Pedro. Ele já havia pregado no Pentecostes e agora ele pregou após essa cura deste coxo. E Pedro, ele sabe realmente aproveitar as oportunidades. Ele
viu uma oportunidade para pregar e já sumiu e pregou ali para aqueles homens e mulheres no templo. Ele não se preocupou em ser politicamente correto ou até mesmo sensível aos que estavam ouvindo. Da mesma forma com que Pentecostes serviu de tema para o seu primeiro sermão, a cura do coxo, do paralítico, também serviu aí para levantá-lo e pregar diante da multidão. A cura do coxo, ela é realmente uma ponte para o seu segundo sermão. Então, os dois acontecimentos eram obras poderosas de Cristo e nós precisamos reconhecer isso. Ambos eram sinais que proclamavam Jesus como Senhor e Salvador. Ambos deixam a multidão atônita. Após presenciarem esse milagre, a multidão ouviu de Pedro um discurso explicativo, mas também um discurso confrontativo. E apesar desse tom de Pedro de confrontar os seus ouvintes com a verdade, na sua primeira mensagem, seu primeiro sermão, 3.000 pessoas se converteram. E nesse segundo, 2.000 pessoas aceitaram, reconheceram Cristo como Senhor de suas vidas. Então, nesse sermão que Pedro ele prega para aquela multidão após a cura deste coxo, foi para refutar a ideia de que João e Pedro tinham curado aquele coxo. Pedro, no sermão do Pentecostes, ele também refutou uma acusação que foi levantada pelas pessoas que eles estavam embriagados no Pentecostes. Os crentes estavam embriagados e Pedro pregou e refutou isso também. Vamos ler Atos 3, do versículo 11 ao 26. Acompanhe aí na sua Bíblia. Atos capítulo 3, do verso 11 ao 26. Verso 11 diz assim: Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Verso 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do meu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas
maldades. Vamos orar, meus amados, queridos irmãos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos expondo a Tua palavra, que possamos ser confrontados, ó Deus, pelo Senhor, e que venhamos a ouvir, mas a praticar realmente a Tua palavra. Que não venhamos a ser negligentes, mas venhamos a viver de uma forma que agrade o Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, te pedimos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós iremos estudar 4 marcas do segundo sermão de Pedro. Em primeiro lugar, o sermão de Pedro ele é marcado por ser cristocêntrico. E eu gostaria de levar nossa atenção primeiramente ao verso 11. O ex-paralítico, ele se apegou aos 2 apóstolos, algo que é natural para o ocorrido com ele. Acredito que você ou eu, se passássemos por uma situação dessa, mais de 40 anos sendo um pedinte paralítico e de repente um milagre ocorre, nós ficaremos gratos também pela pessoa que Deus usou e nós estaríamos ao lado dessa pessoa. Não que nós estaremos exaltando a pessoa, mas nós estaríamos ao lado daquela pessoa naquele momento tão especial. Então é normal que esse paralítico ele ficasse ali ao lado de Pedro e de João. E eles ficaram ali no conhecido Pórtico de Salomão, que ficava do lado leste do templo, um corredor muito grande. Este Pórtico de Salomão era um corredor que foi usado então por Cristo também para pregar. A igreja também ali se encontrou adorando em Atos capítulo 5. A igreja se reuniu ali nesse pórtico para adorar o Senhor. Atos capítulo 5 e João capítulo 10 nós vemos Jesus ensinando ali. Mas olhando para o povo ao redor de Pedro e de João, eles estavam atônitos, eles estavam perplexos. O povo estava perplexo, atônico, com os olhos fixados nos 3, Pedro, João e o ex-paralítico, aquele homem que foi curado. Eles então estavam fixados os olhos nesses 3 homens. Na verdade, a palavra que melhor traduz a reação da multidão seria assombro. Eles estavam assombrados. Por quê? Por que eles estavam assombrados? Porque eles acreditaram o milagre a Pedro e a João. Por isso eles estavam assombrados. Eles estavam ali admirados. Realmente esse era o motivo desse assombro. E Pedro, ele pegou esse gancho, que eles estavam ali olhando para eles, com os seus olhos fixos neles. Pedro, João e no paralítico. Então Pedro ele olha aquela situação e vocês estão pensando que nós que fizemos isso? Vamos olhar o verso 12, foi exatamente isso que Pedro falou. Vocês estão pensando que foi eu? Que foi João? Que foi os apóstolos? Vamos ver o verso 12, vamos lembrar aí. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Então veja, Pedro ele fala para a multidão: por que vocês estão admirados com essa cura? Então é muito interessante que ele pega esse gancho e a partir do verso 13 ao 16, Pedro ele foca a atenção para Jesus. Observe na sua Bíblia que do verso 13 até o 16 ele foca a pessoa, a obra de Jesus. E esse é o aspecto, meus queridos, mais notável, tanto neste segundo sermão de Pedro como no seu primeiro sermão, que ele focou o Senhor Jesus. E deve ser seguido esse exemplo de focar a Jesus por todos os pregadores do Evangelho. Aqueles que pregam a palavra de Deus devem sempre focar o Senhor Jesus. Mirar a atenção das pessoas a Jesus e não ao pregador ou ao milagre. Aqui no caso, Pedro, ele desviou os olhos da multidão do coxo que foi curado, dos apóstolos, e fixou em Cristo Jesus. Pedro, ele não permitiu que o foco de sua mensagem fosse ele mesmo, ou o coxo, ou até mesmo o milagre em si, mas em Jesus, na pessoa de Jesus. Ele atribuiu todo o mérito a Jesus. Ele conduz a multidão a fixar os olhos unicamente em Jesus. Vemos hoje muitos pregadores, meus queridos, que gostam de estrelismo. Eles desejam que a sua capacidade, ou o seu conhecimento, ou até mesmo o seu preparo sejam observados, e não o poder e o agir do Espírito Santo.
O poder do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo está abaixo do conhecimento, da capacidade, do preparo de muitos pregadores, infelizmente. Há muito pouca oração e muito foco em preparo, na capacidade e não no poder e no agir do Espírito Santo. São pregadores cheios de si, vazios do Espírito Santo. Nesse momento, é bom lembrarmos as palavras de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, de 1 Coríntios, verso 1 ao 4. Se quiser abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 2, verso 1 ao 4, diz assim: Queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês pela primeira vez, não usei palavras enfeitadas, nem ideias pomposas para lhes apresentar a mensagem de Deus. Decidi falar só de Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Fui até vocês em fraqueza, temeroso, trêmulo. E a minha pregação foi muito simples, não com abundante oratória e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito Santo estava em minhas palavras, provando a todos quantos as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Meus queridos, todo cristão, os que pregam e os que não pregam, devem colocar Jesus no centro de suas vidas, devem voltar a atenção a Jesus em tudo na nossa vida. Nós precisamos focar a pessoa de Jesus. Então, em primeiro lugar, o sermão de Pedro, ele é marcado por ser cristocêntrico. Em segundo lugar, o sermão de Pedro é marcado também por ser bíblico. Pedro ele faz menção no verso 13, dá uma olhadinha, dos patriarcas. Ele cita os patriarcas no verso 13. Também nos versos 18, 21 e 25 e 24 também, dos profetas, afirmando que as suas profecias sobre Jesus Cristo foram cumpridas. Ele também faz menção de Moisés, o versículo 22, o versículo 23. Ele também faz menção de Samuel, no verso 24, e logo em seguida da aliança, no verso 25. Então, Pedro, ele é bíblico, ele volta a atenção dos seus ouvintes para a palavra de Deus que fora revelado. Os ensinos do Antigo Testamento, na verdade, dão base e confirmação à sua mensagem. Prova que as profecias, que os profetas estavam sendo cumpridas, as profecias estavam sendo cumpridas, mostrando o que aconteceu a Jesus foi uma glorificação divina como servo do Senhor, como vemos lá em Isaías capítulo 53, do verso 1 ao 12. Também vemos Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, revelando, mostrando esse servo sofredor que foi glorificado. Então esse milagre foi feito por aquele que glorificou o seu servo Jesus, identificando Cristo como o Messias prometido da última parte do livro de Isaías. O servo do Senhor, aquele que é apresentado em Isaías 53 como homem de dores e que sabe o que é padecer no versículo 3 de Isaías 53. Aquele que levaria os pecados do seu povo. Esse é o servo do Senhor que todo judeu aguardava surgir no cenário da história. E Pedro conduz seus ouvintes a observar as profecias, o que fora revelado por Deus. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: o mesmo Deus dos patriarcas que operou maravilhas no passado é quem está agindo agora. E isso por intermédio de Jesus, seu santo servo. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos fugir de mensagens onde o foco não é Cristo e a sua palavra. Nós temos que fugir. Cristo tem que ser o foco, o centro. Nós precisamos fugir de mensagens, de pregadores que levam você a sorrir, a se sentir bem. Nós temos que fugir de mensagens como essa. O cristão, infelizmente, moderno, ele gosta de um show. Eles querem show, eles querem entretenimento. Eu, lendo um livro de John MacArthur, em seu livro, assim, com o título do livro, Com Vergonha do Evangelho, um livro muito interessante, e um desses capítulos ele coloca o título assim: Eu quero a religião show. E ele então vai contra essa ideia, claro, dessa tendência. E ele cita Spurgeon, e eu gostaria de ler o que Spurgeon falou há mais de 100 anos atrás, algo muito interessante para a gente refletir.
Spurgeon diz assim: o fato é que muitos gostariam de unir igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças. Se nos encontramos incapazes de frear essa enxurrada, podemos ao menos prevenir os homens quanto à sua existência e suplicar que fujam dela. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas, rejeitando o caminho do Senhor. Seguem avidamente pelo caminho da tolice. Essas foram as palavras de Spurgeon há mais de 100 anos. Interessante que se enquadra exatamente nos dias de hoje. Então, toda mensagem, meus queridos, ela deve ter início, meio e fim na palavra de Deus. O foco deve ser Cristo. A mensagem de Pedro, ela é marcada por ser também bíblica. Vamos seguindo. Em terceiro lugar, o sermão de Pedro, ele é marcado por ser confrontador. Pedro, ele tentou comunicar às pessoas o que eles fizeram com Jesus crucificando. Era essa a mensagem que também Pedro queria passar. Principal, que Jesus, ele foi crucificado por vocês. Vocês o mataram. Ele é o servo do Senhor, o santo de Israel, o justo. Pedro estava querendo mostrar para a multidão isso, para os ouvintes isso. Eles entregaram, negaram e mataram o verdadeiro príncipe da paz. Pedro falou da culpa dos judeus. Ele usou expressões contundentes. Veja no verso 13, que vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Traíram e negaram. Verso 14, vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Verso 15 diz, vocês mataram o autor da vida. Aquele era o mesmo grupo, meus queridos, que há pouco tempo gritava de forma descontrolada, crucifica-o, crucifica-o. Era o mesmo grupo. A cena em que Jesus era julgado, humilhado, maltratado e morto estava bem viva na mente daqueles homens e mulheres que estavam ouvindo Pedro pregar ali e expor a realidade da vida deles, do ato deles, a culpa. Isso estava muito vivo ainda na mente deles. E Pedro, ele não temeu mostrar a culpa e o pecado desses homens. Ele não teve nenhum receio, ele simplesmente falou, vocês pecaram. Eles precisavam perceber que a morte de Jesus Cristo foi culpa deles também. Foi culpa deles. A culpa era a marca mais evidente daquele povo. E Pedro não teve receio nenhum de falar isso para eles. E não diferente de hoje. Muitos que nos cercam, que estão ao nosso redor, vivem sem esperança e sem Deus neste mundo. Estão desesperados. Nós podemos observar neste momento, dessa era do coronavírus, tem muita gente desesperada porque não tem Deus no seu coração. E estão preocupados com o seu futuro. Estão preocupados se pegarem esse coronavírus, como é que vai ser? Pessoas estão angustiadas. É a mesma situação. Elas são culpadas. Elas são culpadas. E a nossa missão é mostrar o seu estado de perdição e culpa, assim como Pedro ele fez. A mensagem de Pedro, ela foi dura, foi realmente cortante, mas necessária. Eles precisavam ouvir aquilo. Pedro, ele não poupou os seus ouvintes. Antes ele mostrou a culpa, eles não eram de fato inocentes, eles eram culpados e Pedro, ele fez questão de mostrar isso. Então ele não estava preocupado em agradar. Não tinha intenção de ser aplaudido depois da sua mensagem. Não era isso que é a intenção dele. Mas ele pregava na esperança de que se arrependessem dos seus pecados. Pedro, ele também pregou de uma forma onde ele confrontou os seus ouvintes. Quarto lugar, meus queridos, o sermão de Pedro, ele é marcado por ser desafiador. Após exaltar o nome de Jesus, mostrar aí o cumprimento das profecias bíblicas e também revelar a participação e culpa dos judeus em sua morte, Pedro passa agora para a parte evangelística de seu discurso, desafiando os ouvintes a uma decisão, a uma escolha. Interessante que Pedro estava falando a um povo religioso. Eles acreditavam na lei de Deus, eles eram conhecedores da lei do Antigo Testamento. Até mesmo observavam-na.
Então eram homens religiosos. Mas essa religiosidade não era suficiente para salvá-los. O arrependimento teria que estar presente. Os pecados seriam então cancelados se houvesse arrependimento. Observem no verso 19, o verso 26, ou o verso 19, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Aí o verso 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então aqui nós vemos que o arrependimento, abandonar as maldades, é isso que ele está dizendo, Pedro está falando. Vocês precisam se arrepender para que então seus pecados sejam cancelados. Mesmo que por ignorância. Verso 17, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas isso não importa. Pedro está dizendo que o perdão, ele era necessário, possível e acessível. Mesmo que tudo o que aconteceu com Jesus tenha sido profetizado, não justificava seus atos. Romanos capítulo 3, verso 10, 23, vai falar exatamente que todos pecaram, estão separados da glória de Deus, que não há um justo sequer. Então eles cometeram esse pecado, esse erro, mesmo que estava profetizado, mas eles eram culpados. Nós, como nascemos separados de Deus. Todos nós, não há um justo sequer. Então o cancelamento dos pecados é resultado de conversão e arrependimento verdadeiro. Muitas pessoas estão vivendo uma conversão ilusória, que na verdade é só convencido, não é convertido. Ninguém nasce salvo, nós precisamos entender isso. Nós somos filhos da ira, todos pecaram. Sem novo nascimento, não há salvação. Ninguém pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 3 e 5 está dizendo claramente isso, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, um mestre da lei conhecido, líder. Mas ele não tinha nascido de novo, era um líder religioso, mas ele não havia nascido de novo. É necessário nascer de novo, então há salvação. Pedro já havia explicado isso em seu primeiro sermão. E novamente ele enfatiza essa verdade que liberta e que dá vida. Atos capítulo 17, meus queridos, verso 30, se você quiser abrir em sua Bíblia, diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. O que esse verso quer dizer? Que todas as pessoas, elas precisam se arrepender de seus pecados. Ela precisa reconhecer a sua condição de culpa, de erro, mesmo que por ignorância, mas pecou. Então nós precisamos anunciar isso às pessoas. Você precisa se arrepender. Se você conhece alguém na sua família, próximo de você, meus queridos, fale de Jesus, mas fale que precisa também se arrepender de seus pecados. Precisa haver arrependimento. A mensagem de Pedro aqui ela é confrontadora, ela realmente confronta as pessoas. Ela leva a uma decisão. A mensagem de Pedro aqui coloca as pessoas a uma reflexão imediata. Eu estou errado ou estou certo? E ali a maioria, todos que estavam errados, porque eles crucificaram Jesus. Eles eram culpados. 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim, se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 João capítulo 1, verso 9, muito conhecido esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, meus queridos, todos nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós não precisamos de ninguém aqui na terra, um mediador, para ir confessar o pecado. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. A Deus. Você pode entrar no seu quarto, talvez você nunca se arrependeu dos seus pecados. Você nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Você pode entrar no seu quarto à noite, se arrepender dos seus pecados e confessar eles ao Senhor. Você não precisa estar na frente de uma multidão e levantar sua mão, então ir confessar seu pecado para um homem e falar para um pastor, para um líder religioso, para um papa, para alguém. Não precisa. Se você confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você crer no seu coração de fato e você se arrepender dos seus pecados, você será salvo.
E essa é uma mensagem de Pedro, afinal. É uma mensagem confrontadora. Por isso, nós vamos estudar semana que vem, e muitos ali se converteram ao Senhor, porque eles foram confrontados. Meus queridos, nós precisamos buscar viver uma vida onde Jesus Cristo é o centro dela. Nós precisamos ouvir mensagens e buscar pregadores. Se você está na internet, está aí, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo do coronavírus, todo mundo está na internet procurando alguma coisa para ouvir, um pregador. Procure um que vá pregar uma mensagem que fale onde Jesus é o centro. Que coloque a palavra de Deus no centro de fato. E não seja só algo que de vez em quando é citado, não. A palavra de Deus deve estar no centro. O sermão de Pedro, como vimos, foi bíblico. Pregou a palavra de Deus, citou a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a lei. Então todos que estavam ouvindo conheciam tudo o que Pedro estava falando. Eles reconheceram as palavras de Pedro porque ele ia até a palavra de Deus, o que fora revelado por Deus. Então nós precisamos focar a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, o que menos se fala é da palavra de Deus. Se prega, mas muito pouco se cita da palavra de Deus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim, conversando sobre igreja, essa pessoa ia numa igreja e então chegou um momento que nós estávamos falando sobre culto e ela então chegou e falou assim, lá na igreja de vez em quando o pastor abre a Bíblia, eu gosto muito, não que eu seja contra alguém que abra a sua Bíblia, falou desse jeito, não que eu seja contra quem lê a Bíblia, mas ele lá nem abre a Bíblia, ele cita e aparece e tal. Então hoje as pessoas já estão se acostumando em nem abrir mais a Bíblia, nem ler mais a Bíblia ali realmente. As pessoas não estão mais preocupadas com isso. Se ler a Bíblia, tudo bem. Se não ler, se não citar a Bíblia, tudo bem. Está trazendo uma mensagem que é de Deus. Meus queridos, nós precisamos voltar nossa atenção para a palavra de Deus, ao texto, ao contexto daquele texto que está sendo pregado e ensinado. Nós precisamos prestar atenção. Hoje aqui a mensagem tem como tema aqui a segunda pregação, o segundo sermão de Pedro, e nós precisamos voltar a nossa atenção a isso. As mensagens que estão sendo pregadas hoje. Você que está me ouvindo agora precisa tomar muito cuidado. Porque uma mensagem que vem de Deus, ela precisa ser confrontadora, ela precisa confrontar a minha vida. Mesmo eu, já conhecendo o Senhor, indo à igreja, sendo ali um praticante, toda mensagem precisa me confrontar sobre a minha realidade. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus sendo pregada quando eu leio e ela deve confrontar com a minha vida, ela deve me levar a uma reflexão, a uma mudança, a uma atitude da minha parte. Então nós precisamos realmente olhar para a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós olhamos um modelo que nós devemos seguir. Por isso que ele precisa, a mensagem ela precisa ser cristocêntrica, bíblica, porque então nós seremos confrontados e iremos mudar. E Deus espera isso de mim, espera isso de você, uma mudança, porque ninguém está perfeito, ninguém é perfeito. Nós estamos buscando essa perfeição em Cristo. O nosso alvo é Cristo. A nossa atitude deve ser buscar realmente ser transformado pela palavra e pelo Senhor. Então, meus queridos, eu quero já ir finalizando por aqui, dizendo que semana que vem nós iremos continuar estudando Atos. Então, tem sido um desafio para a minha vida. Tenho aprendido muito o livro de Atos. Deus tem falado muito ao meu coração. Espero também ao seu, meus queridos irmãos da igreja Batista do Parque, também aqueles que estão nos acompanhando agora também pela internet. Mas vamos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade, por esse tempo que nós passamos aqui juntos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque nós podemos encontrar aqui um modelo na vida de Pedro, onde ele prega, mas de forma cristocêntrica. Ele prega, ó Deus, de uma forma bíblica. Ele prega, ó Deus, de uma forma confrontadora. Ele também, ó Deus, prega de uma forma desafiadora. Nos leva realmente à reflexão. Levou aqueles homens e mulheres a refletirem sobre a verdade, sobre a culpa, ó Deus. Ele não teve medo, receio, ele não queria aplauso, mas ele pregou a Tua palavra, a verdade que liberta, Senhor. Que possamos, ó Deus, sempre pregar, ó Deus, realmente a Tua palavra. Independente, aqueles que estão me ouvindo agora se pregam em púlpito, ó Deus, se pregam no seu trabalho, mas nós devemos exaltar a Tua palavra e o Senhor Jesus, ó Deus.
Muito obrigado, ó Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem.